Salve, salve pessoal! 2 anos, 3 meses e 2 dias limpo na recuperação. Só por hoje nunca mais. Aqui é o Milton Tanque para mais uma gravação daquilo lá que a gente aprendeu para poder se livrar dos vícios, se livrar das maldades, dos pecados desse mundo todo. Aqui na mesma comunidade onde eu cresci, onde eu vivi e aonde eu aprendi que não se deve se misturar com quem não quer o seu bem. Estamos juntos e vamos lá! Pessoal, antes da gente começar aí, peço para que todos aí comentem, curte aí, compartilhe, toque o sininho aqui, ó, que tá aqui em cima aqui, para poder levar a informação para as pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso apoio. Assim nós vamos estar contribuindo para a salvação e aquela pessoa será bem grata a você e a nós do canal aí, que estamos fazendo isso aqui justamente para ajudar as pessoas que querem se livrar dos vícios aí e dos pecados aí e do mau caratismo que impera também quando a gente entra no vício, a gente entra nesse mau caratismo. Como eu vivia, eu já era casado, quando eu já fazia uso, né, do entorpecente, né, que eu comecei de uma forma como todos começam. Eu comecei com porção pequena, né, comecei com porções pequenas, fazendo uso com os amigos ali, né, pequenas. Depois eu migrei daquele tipo de droga específica, aí eu mudei pro pó, né, mudei pro pó. Aí eu mudei, saí da fumaça e entrei pro pó, né? Entrei nessa situação. Quem é da fumaça, fica na fumaça. Quem é do pó, fica com a turma do pó. Sempre será assim, entendeu? Quem é da bebida, já anda com os dois. Então, eu migrei ali. Que aquela outra substância, ela já não me satisfazia mais, entendeu? Me deixava muito lento, pá. A outra já me acelerava, eu tinha mais força, eu tinha mais energia. Aquela ilusão que cria quando você faz uso do entorpecente aí. Eu lembro que situações, cara, que eu chegava virado, eu esperava a minha esposa sair para ir trabalhar, né? Para sair na porta, para mim poder entrar e dormir. E ali ficava o dia inteiro deitado, de ressaca, entendeu? Vomitando, mano, pra caramba, mano, entendeu? Chorando, entendeu? O cara adicto chorando pra Deus te tirar daquilo, te livrar daquilo lá, entendeu? Mas era um choro totalmente fácil, porque eu sentia remorso, entendeu? Eu não sentia arrependimento, eu sentia remorso. Quando você sente remorso pelo que você faz, você volta a fazer de novo, você faz uso de novo. Adicto é assim. Agora, quando você sente o arrependimento daquilo que você fez, você nunca mais quer fazer, entendeu? Você quer mudar o seu caminho, entendeu? Mas eu sentia muito remorso. Eu chorava num canto, no outro dia eu tava bem, o corpo tava recuperado e voltava para atividade viciosa de novo. Aquele ciclo vicioso de novo, onde só foi destruição na minha vida aí, né? Até eu conhecer os novos caminhos. Houve um tempo que foi pesado, foi difícil a luta, porque foi no dia primeiro do ano, eu cheguei virado, eu gostava de pegar e sair virado, né? Eu passava um pouco com a família, depois ia pra rua curtir com os amigos. Foi numa dessa aí que eu exagerei demais. Cheguei em casa entorpecido, zoado, 8 horas da manhã, né? E aí foi a conta d'água pra minha esposa ali, onde teve a briga. Ela já tava fazendo uma casa lá em cima, cara. Já tava fazendo uma casa, arrumando e me avisando que ela ia mudar. Olha só o adicto, não tava acreditando. Ela, eu vou mudar. Ou se você não mudar, eu vou mudar. Entendeu? Mas ela ia mudar de casa lá e tirar totalmente, porque eu já estava amedrontando meus filhos nas brigas, que é porque eu não via, não sabia, entendeu? Chegava muito louco. Às vezes você briga, cara, o adicto briga, no outro dia não quer lembrar de nada, às vezes não lembra mesmo, entendeu? Muito louco de bebida, muito louco entorpecido, entendeu? Ainda virado, acordado, cara, sua mente fica a milhão, você fica transtornado, entendeu? Fica aí dopado.
Aí no outro dia você quer pedir desculpa, quer agradar, mas você já causou a ferida, você já magoou, você já deixou aquela ferida cada vez mais aberta. Aí neste dia ela pegou e fez as malas, pegou as coisas das crianças, pegou as coisas tudo em casa, eu de ressaca deitado, e ela pegou e mudou, né? Foi lá pra cima lá, entendeu? Foi aí que eu comecei a colocar o pé no chão e vi que realmente a fundura do poço que eu tava, ali devia colocar um limite, devia dar um basta ali, dar uma solução naquilo ali. Eu pensando que eu ia agora vai dar certo, agora eu vou conseguir sim dar uma mudança. Que nada. Aí que eu me afundei mais, cara. Me afundei mais, entendeu? Porque eu usei da distância dela, o adicto usa de um caso, e ele coloca aquilo ali para poder fazer o uso do entorpecente. Ele coloca aquele caso que aconteceu com ele, que ele fala que é injustiça, aconteceu uma injustiça com ele, aí ele continua fazendo uso. Minha família foi embora, agora eu vou beber. Então tinha total liberdade que eu já tinha, fazia uso, já tinha mais liberdade, que eu tinha a casa só para mim e continuava fazendo uso, mas não, estava me afundando cada vez mais eu definhava, entendeu? Porque chorava, eu ficava em casa magoado, curtindo aquela solidão, deu aquela tristeza corroendo, né? Porque eu já não conseguia mais parar com o vício e eu já não tinha mais o apoio da minha família, da minha esposa, que tanto correu comigo aí, né? Que eu amo tanto, graças a Deus aí. Então não tinha mais essa situação. Eu ficava com vício e alimentava-me com vício. Parava de comer, eu ficava 3 dias, 4 dias sem comer, cara, sem comer, só bebendo e fazendo os entorpecentes, só me acabando. Então era um limite, eu precisava de parar aquilo lá. O caminho para poder fazer a recuperação, ele foi muito forte na minha vida, Hoje eu dou glória a Deus, eu glorifico a Deus por ter visto, por ter olhado para mim, entendeu? Peço que Deus olhe por você também, que olhe para você como olhou para mim. Ele me colocou pessoas na minha vida, colocou pessoas no meu caminho para que houvesse a mudança. Mas primeiramente eu tive que aceitar, entendeu? As pessoas que colocou no meu caminho fizeram com que não eu tive que ir, entendeu? Mas eu tinha que aceitar, eu tinha que falar pela minha própria boca que eu precisava da ajuda, que eu necessitava daquele apoio, que eu preciso, porque não tenho mais nada, eu não tinha mais nada para me sustentar, eu não tinha mais nada, eu não tinha emprego, eu tinha casa, mas eu não tinha família, eu não tinha apoio, entendeu? Então era uma questão de tempo para mim ficar na rua, morar na rua, entendeu? Pedindo as coisas aí e pedindo as coisas de porta em porta aí, entendeu? Então, assim, foi uma mudança que colocou as pessoas no meu caminho. Eu conheci o centro terapêutico, né? E fui para essa casa de recuperação. Cheguei lá na casa de recuperação no dia 16 de fevereiro de 2023. Cheguei lá, olhei a casa assim, né, meu? Antes de uma coisa que antes eu falava pra minha esposa: se eu entrar nisso aí, se eu entrar num lugar desse aí, eu vou morrer. Por quê? Eu nunca tinha participado disso, eu não achava que eu precisava daquilo, eu nunca achei que eu precisava de uma casa de recuperação, porque pra mim eu não estava viciado, entendeu? Então uma coisa pra quê? Pra mim que não ia ter necessidade. Então eu entrei na casa de recuperação. No primeiro dia, eu lembro que até a história é muito legal, meu primo Evandro me colocou na casa de recuperação, e aí eu falei: vamos lá conhecer, vamos lá. Já tava bêbado, né? Vamos lá conhecer. Cheguei lá, cara, sentei e dali eu fiquei. Vamos lá, ele falou: vamos lá que nós vamos buscar as suas coisas então, e aí a gente volta. Eu falei: não, eu não vou não, pode ir lá buscar lá que eu vou ficar aqui. E fiquei ali sentado, cara. Fiquei ali sentado, olhando, comecei a refletir ali. Eu acredito que ali, né, quando eu entrei na casa, Deus já tocou o meu coração. Jesus já tocou meu coração ali e falou que aqui, filho, aqui é o lugar onde você vai buscar a sua melhora.
entendeu? Aqui onde você vai ter o tempo necessário para você refletir, e eu vou te dar um coração novo, eu vou te dar uma esperança nova, eu vou te dar uma vida nova para você continuar a sua vida, porque eu te amo. Jesus disse: eu te amo, e fica aqui. Aí eu fiquei sentado ali, foi passando os dias, e até que eu me deparei, passou a ressaca num dia, e no outro dia eu acordei, eu falei: nossa, onde eu tô, como é que eu tô, o que tá acontecendo? Foi aí que foi assimilando as coisas na cabeça, entendeu? Graças a Deus. Dentro da casa de recuperação, foi passando-se os dias, do terceiro dia, eu já comecei ali, porque eu sempre gostava de atividade, sempre estava começando, serviço de pedreiro, essas coisas, elétrica, arruma aqui, uma coisa ali, então eu me prontifiquei, eu falei: meu, tô pronto, tem alguma coisinha para mim fazer aí, para mim tá fazendo aí, entendeu? Aquilo já estava ajudando a minha mente, aquilo lá, indiretamente, já estava ajudando a minha mente, nem sabia como é que era o programa de recuperação, eu nem sabia. O cara pegou para mim e disse pra mim, um obreiro que tinha lá dentro, falou pra mim: não, parabéns, meu, parabéns, você tá com iniciativa, você tá disposto a mudar sim, né, meu? Por quê? Quando você chega numa casa de recuperação, você quer ficar parado, muitas vezes, da situação que eu já vi, o cara fica se acomodado ali: uma recuperação, então vou esperar minha recuperação. Eu vou ficar aqui parado, eu vou ficar aqui, então só eu não usar mais droga e tá bom. Tá bom, eu não vou mais precisar de droga, aqui dentro não tem droga, então eu vou me recuperar, quando eu sair eu tô de boa. Não, você precisa se educar. Eu precisava, todo mundo que entra numa casa de recuperação, todo mundo que faz o entorpecente e quer parar, ele precisa se educar, ele precisa de sabedoria para poder aprender a viver num mundo onde ele vai voltar a conviver. Entendeu? Porque até então um adicto, ele vive num mundo, ele vive nesse mundo, entendeu? Fazendo uso de droga, de entorpecente, ele vive nesse mundo. E nesse mesmo mundo que ele vai voltar, ele precisa saber os caminhos aonde ele não pisar, não aonde ir, e as pessoas com que ele não deve conversar, para que possa aí fazer efeito a sua recuperação, continuar a sua vida normal, né? Então eu fui fazendo atividades ali, foi passando, né? Foi passando os dias aí, comecei a trabalhar lá dentro, me ocupei em uma função, a trabalhar lá dentro da casa de recuperação. Da segunda para a terceira semana, onde veio mesmo o peso da cabeça, aí veio a abstinência, né? Nós chamamos de abstinência aí. Na segunda para a terceira semana, os adictos demonstravam quem realmente eram lá fora, mostra o peso do nível de entorpecente que ele usava, né, meu? Então eu comecei a pensar em tudo que eu fiz, em tudo que eu causei, nas feridas que eu deixei aberta, entendeu? Nas destruições que eu deixei aqui fora, entendeu? Nas destruições. Então, e aquilo veio a pesar, a mente veio a pesar, o inimigo começa a atacar a sua mente para que você saia da casa. Então, e você saindo da casa, você vai encontrar tudo aquele mundo de vício aberto de novo, fácil de encontrar, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, entendeu? Então a mente começa a atacar, você fala não, aí bate aquela ansiedade de você querer sair, para consertar tudo aquilo que você destruiu, e em apenas 2, 3 dias você quer consertar. Em 3 semanas você acha que já tá bom para poder consertar tudo aquilo que você destruiu, que você deixou atrás de você destruído, sem preparação, sem sabedoria nenhuma, entendeu? Então aí começou o peso da consciência, começou as dores, começou aquele: nossa, meu, o que está acontecendo lá fora? O que eu vou falar? O que vai acontecer? E você coloca um monte de coisa na cabeça, mil pensamentos vêm na sua cabeça, mas você tem que fugir. Graças a Deus eu me ocupava ali, entendeu? Aí começou, o pessoal começou a entrar na casa, os profissionais que fazem aí o ensinamento de como você se livrar. Entrou narcóticos, entrou alcoólicos anônimos. Aí eu passei a conhecer o problema que eu tinha, passei a conhecer o nome adicção, que eu sou um adicto em recuperação. Um adicto, entendeu? Ele é uma pessoa doente, entendeu? É incurável, irreversível e fatal essa doença do adicto. Ela é dessa forma, entendeu? Ela não tem cura, ela é irreversível e é fatal se continuar nessa destruição. A gente aprende dentro da casa de recuperação, a gente aprende com os profissionais, a gente aprende a lidar
com a adicção. A gente aprende a sustentar a nossa palavra quando você está sóbrio, perante a sabedoria que eles passam de que a gente é um vulcão, entendeu? Então esse vulcão está apagado, então nós não podemos acender. Acender esse vulcão seria eu voltar a fazer uso de entorpecente, que seja, ou um gole de bebida que seja, eu vou estar ativando esse vulcão de novo, eu vou estar ativando e vai fazer toda aquela explosão, vai fazer toda aquela lambança de 2, 3 dias sumido, de volta de novo para o mundo do vício. É a recaída que nós chamamos de recaída. Então, aprendendo esses caminhos, eu vi que era interessante estudar isso aí, era interessante aprender, porque eu via dentro da casa casos dentro da casa, que tinha gente que já tinha passado em 16, 14, 28 vezes em casa de recuperação, e aí não melhorou, não mudou. 28 vezes numa casa de recuperação. Tinha gente aí que tinha 4 anos dentro de uma casa de recuperação, né? Eu falei, mas comecei a pensar por quê? Porque não absorvia as coisas que precisava aprender para poder sobreviver. Então eu ficava ali dentro só passando o tempo para agradar a família, para enganar a família, né? Que estava lá fora levando as coisas para ele. O adicto tem dessa, o adicto tem a enganação. Ele usa da enganação para ludibriar a mãe, a irmã que está levando as coisas lá. Quando ele quer sair, ele inventa um monte de mentira, que a comida tá ruim, que ele está sendo agredido, entendeu? Muitas casas são boas, mas existem muitas casas também que tem um tratamento um pouco mais rigoroso. Mas o adicto usa de tudo isso em todas elas. Então, por muitas vezes, a família, ela tira o adicto da casa. Por quê? Pela história que o adicto contou para ela de novo. Ah, não vou ficar aqui não, porque tá acontecendo isso, a comida tá ruim, a comida onde estava com bicho, entendeu? A pessoa, ela tão manipulada pelo adicto, porque ele sabe aonde atingir a pessoa, ele sabe aonde ir ali no ponto certo da mãe, da irmã, da pessoa, para poder voltar. Chega em casa, ele fica em casa 3 dias e volta para a rua de novo para fazer uso do entorpecente, entendeu? E aí volta para uma casa de recuperação de novo. Então ele vai ficar nesse ciclo onde ele coloca a família dele para poder ficar nesse ciclo vicioso aí, para poder ficar nessas mentiras de que ele tá bom e ele consegue ficar lá fora, lá firme lá. Mas nada, isso é colocação do inimigo para que você saia da casa. Os caminhos dentro da casa de recuperação foram excelentes, que eu parei a focar mesmo. Depois de 3 meses, eu vi que realmente era aquilo que eu queria, cara. Eu queria a minha mudança a qualquer custo. E graças a Deus, Deus apareceu na minha vida, como colocado na minha vida. Foi ali que eu conheci Jesus. Eu conheci a paz. Eu conheci o descansa em Deus, o espera em Deus. Foi ali que eu conheci o de espera em Deus. Por quê? Eu estava num momento ali dentro da casa onde eu já passei pela abstinência, eu já estava fazendo o meu tratamento e me coloquei dentro de outro tratamento, de conhecer e ter a sabedoria de como viver aqui fora, entendeu? Antes disso, houve muitas batalhas de amigos querendo te induzir, querendo colocar na sua cabeça coisas que você fazia lá, e gente que vinha para dentro da casa, que acabava de chegar e ficava naquele comentário falando daquilo ali. Dentro de uma casa de recuperação não pode, hein, pessoal? Dentro de uma casa de recuperação, vocês deixa aquilo lá fora, deixa tudo aquilo lá fora. Não fica falando de festa, não fica falando de batalha, não fica falando de funk, essas coisas, porque você veio buscar uma recuperação, você não veio trazer o que você sabe lá de fora, se você veio buscar nova coisa aqui dentro, entendeu? Então, e buscando ali, me afastava daquelas conversas e focava no meu trabalho. Foi lá que eu aprendi uma profissão lá dentro, graças a Deus, que eu já tinha minha profissão, né? Mas aprendendo as coisas era sempre interessante. Por quê? Eu comecei a focar naquilo que eu ia fazer no outro dia de bom, o que eu ia produzir. Eu pensava, vou pintar aqui, mas já estava pensando em outra parede ali, para mim dar continuidade, que eu queria continuar. E cada dia eu sentia melhor, cada dia eu me sentia mais forte, buscando a sabedoria, buscando a Bíblia, buscando a sabedoria de Deus, aprendendo a palavra de Deus, absorvendo a palavra de Deus no meu coração. Cada coisa ali que eu passei,
Cada situação que eu passei na minha vida, quando eu não conhecia Jesus, estava dentro da palavra de Deus, estava dentro da Bíblia. Então eu via, nossa, meu Deus, que situação que eu passei. Olha o que eu fiz, olha o que eu causei. Foi falando isso, vendo a Bíblia ali, abrindo a Bíblia todos os dias. Eu levantava às 6 horas da manhã, antes do pessoal, que a casa acordava às 7 horas. Eu sentava dentro da varanda lá, pegava minha Bíblia e fui escrevendo. Ia escrevendo o versículo por versículo para aprender, né, a sabedoria. Tudo que eu via ali, eu aprendia, eu escrevia para mim poder colocar, para mim gravar aqui dentro aqui. E foi passando os dias, 6 meses. Aí, o que o seu corpo cria? O que a sua mente começa a criar? Começa a criar uma proteção, não de você, da sua sabedoria. Começa a criar um pensamento lá fora. Pô, tratamento é 9 meses. Então, você começa a se preparar. Você começa a se preparar para poder viver como vê o mundo lá fora. Só que nessa preparação, eu não sei nas outros adictos, mas em mim apareceu o medo de como seria lá fora. E agora, como seria lá fora? Como viver lá fora? Existia essa ansiedade, até um pouco de ansiedade da saída, né, meu? Então foi passando esses meses, foi passando, aprendendo cada dia mais, graças a Deus. Passei os 9 meses, cheguei aos 9 meses, tive uma saída, né? Eu não me sentia seguro ainda, não me sentia seguro. Por mais que eu tinha aprendido lá, minha família via a mudança, mas eu não me sentia seguro de aprender, de ficar aqui fora ainda, entendeu? Eu coloquei medos que eu tinha de cair. Eu tinha medo de fazer as coisas, as situações. Esse medo, ele é bom, é o temor, porque você aprendeu a palavra de Deus. É o temor a Deus de errar na palavra do Senhor, de errar com a sua sabedoria que você aprendeu. Se você passa a aprender a sabedoria, você não quer mais errar, você quer fazer as coisas certas. E aí eu saí da casa, né? Mas eu consegui um trabalho lá dentro, lá com o pastor Eduardo, maravilhoso, pastor Eduardo. Eu consegui, fiquei lá mais 3 meses ainda, trabalhando numa oficina que tinha em cima, né, da casa lá, e continuando a nossa luta. O pastor mesmo me arrumou um emprego aqui fora, né, na onde eu tô até hoje, graças a Deus. Aí hoje eu sou supervisor de portaria, graças a Deus, né, Deus me levantou como supervisor de portaria, e continuando a luta. Cada dia aqui fora é uma batalha. Nestas lutas, a minha proteção sempre anda comigo. Eu conheci essa Bíblia aqui dentro da casa e até carrego comigo até hoje. E lá dentro da casa, uma palavra muito forte que eu aprendi lá dentro, que eu levo para o meu coração até hoje, e foi da onde eu tirei as minhas forças, né? Vou dizer para vocês aqui: a bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrai, bateis e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, pede-se de todo o seu coração, busque de todo o seu coração e abra o seu coração para Jesus. Entendeu? Você tem esse espaço, Jesus te colocou dentro desse espaço, entendeu? Dentro desse ambiente de cura, Ele te colocou dentro desse ambiente de cura, para que você abra o seu coração. Então você já está dentro do ambiente de cura. Então busque o nome dEle, entendeu? E abra o seu coração, pede um coração novo para Ele, para que você saiba viver. Entendeu? Você vai ser evangélico, seja evangélico, que seja, mas busque a palavra de Deus, porque isso é sabedoria, isso é o ensinamento que Ele tem para você, que Ele tem para mim. Entendeu? Eu não saberia viver aqui fora se não fosse essas palavras, se não fosse esses ensinamentos, entendeu? Porque o mundo é cruel, o mundo jaz do maligno, Então o mundo não é para amadores, como se diz, né? Então a gente busca sim a Bíblia dentro de uma casa evangélica ou em qualquer lugar, porque é ela que vai te sustentar, ela que vai te dar sabedoria para continuar, para evitar os caminhos, porque você sabe os caminhos onde você anda, você sabe os caminhos onde você vai, você sabe as portas que não tem que bater, e você sabe para abrir para quem não tem que abrir.
entendeu? Então evite esses caminhos, mude o seu rumo e evite as pessoas que você tem para falar, que aí você vai conseguir uma vitória, você vai conseguir um tratamento aí onde você esteja buscando, entendeu? E será qualificado para voltar para o mundo e não cair de novo. E sim continuar a sua vida em crescimento e sabedoria, porque é isso que Jesus quer nas nossas vidas. Vai o meu agradecimento aí às pessoas que estão junto com a gente nesse apoio. Graças a Deus aí com os vídeos nós estamos podendo ajudar muitas pessoas, entendeu? Muitos contatos aí. Procuramos melhorar cada dia mais para deixar nossos contatos aí para poder estar levando mais informação para as pessoas aí. Agradeço a todos e até a próxima.